Aí eu falei, não, ela falou, é coisa, mas eu vou ser muito beliscada. Sabe leite pequenininho. Conhece muito bem, né? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, para juntos celebrarmos esta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. E nós vamos orar nas seguintes intenções: todas as vítimas da Covid-19 e da dengue por todo o mundo, todas as vítimas destas guerras insanas e intermináveis no Oriente Médio e na Ucrânia. Também vamos orar pelas almas dos irmãos e irmãs que se encontram junto de Deus, ressuscitados. Célia e Eloy Peixoto, Soiane Selegato, Sidney Antônio de Lima, doutora Laura, Bispo Glauco Soares de Lima, Bispo Roger Douglas Burt, Reverendo Leandro Antunes Campos, Reverendo Marcos José Zanetti, Reverendo José Lourenço Secânio. Também pelas almas nossos irmãos e irmãs que participaram conosco desta comunidade: Clarice Aparecida Sartori, Florinda Milani Sartori, Elisa Augusto Redondo Barbosa, Ângelo Sartori, Antônio José Sartori, Fernando Antônio Farina Fabres, Marta Fernandes, José Nilson da Silva, Vera Lúcia Lopes Machado, Jorge Luiz Machado, Benedito Oliveira Lopes, Maria de Fátima Lopes, Sueli Regina Lopes, Miguel Barbosa, Ivanildo da Cruz, João Roberto Lopes Sobrinho, Luísa Nazaré Carlota, Carlos Emílio Capi, Maria Luiz Capi, Sueli Aparecida Pamplona Ragônia, José Claudinei Pinto de Campos, João Roberto Capi, Nancy Cristina Capi, Diva de Godoy Caçauara, Edmilson Spiller, Luiz Carlos Gonzaga, Cecília Boris Spati, Manuel Leonardo Vasconcelos, Victor Spiller de Oliveira, Edmilson Spiller Júnior, Mário Luiz Sartori, Maria Solange Doimo, José Antônio Pérez, Iris e Paula Santuro, Zilda Luiza da Silva, Henrique Florido, Célia Silva Florido, João Roberto Lopes, Isaura Correia Lopes, Inês Giacomini, Nailô Carlos Domingos de Moraes, Tereza Sanzin Plasnelli, Rudes Plasnelli, Vilma Bronzelli, José Luiz, Carolina Grosso Luiz, Nicolau Capi Sobrinho, Frida Guilhermina Capi, Maria Cristina Amarela Seco, Benedito da Silva, Luísa Conceição Auriele Silva, Carolina de Camargo Sartori, Maria Mota de Camargo, Luísa Diuri Sartori, Georgina Quinote de Moraes, Ana Pereira Quinote, falecido das famílias Capi, Fernandes, Luiz, Delboni, Robles, Roque, Ramassotti, Quinote e Domingos de Moraes. Também pedindo o dom da saúde aos nossos queridos irmãos e irmãs. Nossa ministra extraordinária da Eucaristia, Ivone Clementina Plasnelli Capi, Poliana Polese Gobi Silva, Rodrigo Polese, Mariana Freitas Recânio, Valdir Pavan, Ana Maria Gomes Pavan, Jair Brigato, Ivanice, Oelis, Celes, Ivanice Aparecida Manuel, Marcos Antônio Covolan, Luiz Guilherme da Silva, Maria Elisa Fabres, Valquíria de Luca, Valdinei José Sartori, Alessandra Spiller Auriemo, Edna Oliveira, Nelson e Sônia Inforzato, Sanara Liz Carolino, Elisa Ramassotti Carolino, Edson Darcy Palata, José Vanderlei Cáceres, Marli Trombeta, Fernando Spati,
Creuza Santos Oliveira, Adeilson Santos, Maria Gabriele de Oliveira, Keila Deu, Jorge Germini Stefanski, Maria Cícera, Ana Zotti Stefanski, Poliana Zotti Stefanski, Lenir Zotti, Augusto Sebastião Seco, Avelino Faustino, Luísa Venâncio da Rosa Aparecido, Maria Aparecida Argero, Antônio Rossi, Ivanilde Laís Zadra, Natália Plachete Guimarães. Também pelas intenções particulares de Odisseia Ragônia. E também pelos aniversários natalícios de Bárbara Carolina Delboni, a filha do nosso querido seminarista Renato, que completa 6 anos de vida. Também aniversário natalício de José Joaquim dos Santos e Luciana Spiller Soares. Também pelos 13 anos de matrimônio do nosso reverendo arcidiácono Juliano e de sua digníssima esposa Paula, que Deus nos cubra de graças e de bênçãos. E por todas as nossas intenções que estão no nosso coração e na nossa mente. E Deus, que é nosso Pai misericordioso, vai saber nos ouvir e atender. Você já tinha os pais de vida? Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou, essa fé é rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão, o seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos nesse dia que o martírio iluminou, o triunfo desses santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Ouçamos o comentário inicial que nos introduz a liturgia do dia de hoje. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja triunfante e peregrina, num só coro, louva e bendiz ao Senhor pela vocação e mistério dos dois grandes apóstolos, Paulo e Pedro. Movidos por um só e intenso amor por Cristo, ambos, de diferentes formas, abraçaram a causa de Jesus, o reino de Deus, e fizeram dela o sentido de suas vidas. Como colunas da Igreja, fundaram comunidades cristãs, unidas pelo Espírito Santo. E hoje nós recebemos a presença para a presidência dessa cerimônia, o reverendo André Andrade Brandão, nosso ministro associado, lá na nossa missão anglicana episcopal, Nossa Senhora dos Aflitos, em Bom Repouso, Minas Gerais. Por gentileza, fiquemos em pé
e vamos acolher a procissão de entrada com hino, com glória coroada. Vinde, celebremos com louvor e ação de graças o sacramento da nova e eterna aliança, que recorda a última ceia, anuncia a morte e a vitória do Senhor, e a sua presença viva nos santos mistérios de seu corpo e sangue, e no meio de seu povo, a quem o mesmo Senhor proclama: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Amém. Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs, na alegria desta celebração. Queremos irmanar nosso coração com Pedro e Paulo, para juntos sermos testemunhas do Evangelho do Senhor, na realidade em que vivemos, nos nossos dias, nos dias de hoje. Por isso queremos juntos rezar a nossa coleta pela pureza. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos
e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Escutai o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos e irmãs em Cristo, aqui na presença de Deus, em silêncio e com humildade e sincero coração, confessemos os nossos pecados, de maneira que obtenhamos perdão e alívio por sua infinita bondade e misericórdia. Cantemos o ato penitencial. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concedei-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de Te servir com alegria, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E queremos rezar ao Senhor o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, E na terra a paz, boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tira os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, com o Espírito Santo, és Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém.
Vamos orar. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Deus fiel, cujos benditos apóstolos Pedro e Paulo te glorificaram pelo seu martírio, concede que a tua igreja, instruída pelo seu testemunho e ensinamento, e unida pelo teu Espírito, permaneça sempre firme num só fundamento, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. E antes de iniciarmos a liturgia da palavra, vamos acolher o comentário das leituras e depois acolhermos ela devidamente caracterizada, a Santa Palavra de Deus que passará no nosso meio. Com toda a nossa atenção, acompanhemos o que o Senhor irá falar. Sua palavra nos encherá de esperança e acenderá para nós a luz do sentido da vida. Por gentileza, podemos nos sentar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram
Caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33, 34. Resposta: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegram. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandeci ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati um bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor e a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. E Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Por respeito e reverência ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fiquemos em pé e cantemos o hino de aclamação.
lâmpadas à luz, e brilhando nas trevas abris o conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus e louvamos, Senhor. Para sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Mateus. Glória a ti seja dada, ó Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Por gentileza, podemos nos sentar. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Queridos reverendo Juliano, Antônio, queridos irmãos, queridas irmãs, que bom, que alegria poder celebrar com vocês esta Eucaristia, celebrar este momento de fé, celebrar este momento de comunhão, e lembrando esses dois grandes pilares da Igreja, São Paulo e São Pedro. E vejam que a liturgia de hoje, as leituras, elas nos inserem justamente nessa dinâmica do anúncio do Evangelho. Não ter medo, confiar e buscar sempre na nossa vida nos colocar a serviço
do Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que nos traz a libertação, aquele que nos leva ao encontro com os irmãos e irmãs. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos fala da prisão de Pedro. E vejam como que é interessante a gente notar que um homem simples, pescador, que não oferecia perigo, de repente tem aí um grupo de soldados, praticamente de 16 soldados, para tomar conta de uma pessoa. É interessante porque o escritor sagrado, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele quer mostrar que não que Pedro seja perigoso e precise de tanto soldado para tomar conta de um prisioneiro, mas porque a palavra de Deus, a palavra que Pedro leva, ela é poderosa. E como é poderosa essa palavra! Tanto que Pedro lá na prisão, toda a comunidade rezava a Deus pela libertação daquele que, de certa forma, presidia a comunidade. E Deus então envia o seu anjo, que toca no ombro de Pedro e vai dizer a Pedro: levanta-te. E aqui a gente já percebe um pequeno detalhe: o estar de pé, atitude de disponibilidade para levar a palavra, uma atitude de não comodismo. E quando Pedro se levanta, as correntes caem no chão. Ou seja, nada prende a palavra de Deus, nada prende aquele que se coloca à disposição para anunciar esta palavra aos irmãos e irmãs. Coloca o cinto, coloca o manto, ou seja, coloca a sandália nos pés. O caminho é longo, você precisa estar preparado para anunciar o Evangelho do Senhor. E à medida em que Pedro vai, de certa forma, obedecendo e se colocando à disposição no anúncio do Evangelho, e aí se coloca também a caminho, as portas vão se abrindo. As portas vão se abrindo. Para nós hoje, essa palavra ela é muito eficaz e pertinente. Por quê? Depende de cada um de nós, na medida em que também nos colocamos nessa disposição, nesse estar de pé e nos preparando através do estudo, do aprofundamento, da reflexão, nos colocamos a serviço do Evangelho. Nesse sentido, as portas vão se abrindo. E é o que acontece com Pedro. De repente, ele já se viu fora da prisão, nada mais o segurava para que o anúncio pudesse ser feito. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Na segunda leitura, Paulo escreve a Timóteo. Paulo já estava na prisão, estava prestes, inclusive, a ser martirizado. E Paulo tem a consciência de que ele também se abriu ao Evangelho do Senhor. Aliás, Paulo caiu do cavalo. A gente lembra dessa história, muito mais do que ter caído de um animal. Ou seja, Paulo foi aquele que, mesmo tendo consciência de que perseguir os cristãos ele estava fazendo certo, mas ele cai do cavalo. É como a gente, muitas vezes, às vezes a gente tem tantas certezas na vida, que chega um momento, caindo do cavalo. A gente percebe que aquilo que a gente achava que era certo, não é nada
não é nada certo, né? Porque na vida nada é certo nesse sentido. Caiu do cavalo, fez toda uma preparação, uma catequese, agora ele se torna de perseguidor um anunciador do Evangelho. E as consequências vêm, claro, né? As consequências vieram, tanto que ele foi perseguido, foi preso, e agora então ele tem a certeza de que combateu o bom combate, guardou a fé, anunciou a palavra, não teve medo de enfrentar, não teve medo inclusive de enfrentar a si mesmo, né? De reconhecer que ele estava errado, e depois ele tomou o caminho de Jesus Cristo, que era o caminho correto, e por isso agora vai sofrer o martírio em decorrência da posição que ele assumiu na sua vida. Também nós, irmãos e irmãs, muitas vezes trilhamos caminhos que a gente pensa ser seguros, e nem sempre, e a gente cai do cavalo. Por isso mesmo, não podemos desanimar nunca, porque Deus sempre vai mostrar o que Ele quer de cada um de nós. E na medida em que Ele vai mostrando, a gente vai se fortalecendo. Com a graça dEle, tudo acontece na nossa vida. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Não tenhamos medo de sermos fiéis ao Evangelho de Jesus. E aí vem o Evangelho de São Mateus, que nos narra esse momento em que Jesus pergunta, né, aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, ou algum dos profetas que reencarnou. Não. Ou seja, as pessoas ainda não compreenderam quem é Jesus. Não compreenderam. E Jesus pergunta: e vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí a coisa apertou, né? É a pergunta que Jesus faz para nós hoje. Para vocês aqui, comunidade de São Jorge, comunidade anglicana. Quem sou eu? Quem é Jesus para nós? E aí vem Pedro, que toma a palavra. Esse texto do Evangelho, eu sempre imagino assim, né? A hora que Jesus perguntou: o que é que as pessoas estão dizendo? Eles responderam. Mas quando Jesus perguntou para os discípulos: e para vocês, quem sou eu? Eu tenho a impressão que um olhou para o outro assim, e agora a coisa apertou, né? A coisa apertou porque mesmo os discípulos, eles só vão compreender quem é Jesus depois da ressurreição, depois que receberam o Espírito Santo. Então naquele momento um olhou para o outro e falou: e agora, o que que a gente vai responder? Tanto que ninguém teve coragem, a não ser Pedro, que tomou a palavra e disse: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Salvador, né? Mas mesmo Pedro, né, inspirado por Deus, ele, Pedro, em si mesmo, ainda não estava acreditando muito bem, não, né? Não estava acreditando. Tanto que ele negou depois, né, 3 vezes. Não conheço esse homem, não conheço. Então, irmãos e irmãs, vejam que esta consciência de quem é Jesus, a gente vai adquirindo na medida em que a gente vai se colocando em pé à disposição para, de fato, evangelizar. À medida em que a gente vai anunciando o Evangelho de Jesus às pessoas, através de gestos concretos e de atitudes. Por isso, não basta apenas dizer: eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. Lembremos daquela
palavra de Jesus, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ah, mas a gente, né, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos isso, nós fizemos. Não sei quem são vocês, não sei, né? Porque o que conta é justamente acreditar em Jesus, é acreditar nos seus gestos e atitudes e realizá-los na vida dos irmãos e irmãs, na vida daqueles que sofrem. Por isso, irmãos e irmãs, que possamos cada vez mais viver essa fé em Jesus, essa fé que se traduz em atitudes e em obras. Esta fé que nos leva sempre a estar em comunhão uns com os outros. Porque a fé, ela não é uma questão de tamanho, né? É uma questão de qualidade, de como nós a cultivamos. A fé é a semente que Deus plantou no coração de cada um de nós no dia do nosso batismo. Agora depende de como a gente vai cultivando essa semente, essa plantinha, é que ela vai se fortalecendo. Então não é uma questão de tamanho, mas é uma questão de qualidade. E a semente é de boa qualidade, porque ela é dada por Deus, ela é dom de Deus. E como dom de Deus, nós a acolhemos no coração e nós a fazemos frutificar, como aqueles terrenos da parábola do semeador, né? Que tipo de terreno é o nosso? Terra boa, produz 100, 60, 30 frutos por semente? Não importa a quantidade, mas somos chamados a produzir. Que de todos os temores nos livra o Senhor Deus, por isso não tenhamos medo. Assumamos a palavra, assumamos o Evangelho e o coloquemos na vida, na nossa vida, na vida da comunidade, na vida daqueles que mais precisam. Amém. Amém. E por gentileza fiquemos em pé e vamos reafirmar as palavras de nossa fé com o credo niceno. Oremos juntos. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai antes de todos os mundos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado não veio, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e virá outra vez com glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, procedente do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas, e creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Fiéis ao testemunho dos apóstolos, notadamente São Paulo e São Pedro, fiquemos em oração e peçamos a nosso Pai Celestial que nos ouça em nossas preces.
Lembra-te, ó Pai, de todos os teus filhos e filhas que sofrem ao redor do mundo. Envia-nos a tais pessoas, assim como enviastes os apóstolos, para levar amor e esperança aos gentios. Pedimos-te agora, por quem escolheste para levar adiante a missão apostólica, lembrando-nos especialmente do nosso arcebispo provincial Patrício, nosso bispo diocesano Fernando, nosso pároco Juliano, nosso coadjutor Antônio, demais ministros associados e ministras leigos, oremos. Sejamos fiéis à fé dos apóstolos. Fala a nossos governantes e abre-lhes os ouvidos, para quem possam ouvir a tua voz e agir conforme a tua vontade, a fim de que trabalhem pela justiça entre todos os povos. Escuta a nossa oração por todas as pessoas enfermas. Dá-lhes esperança e coragem para continuarem a viver no teu amor. E dá-nos motivação para que possamos servir ao povo necessitado de nosso meio e de nossa família paroquial. Oremos. Sejamos fiéis à fé dos apóstolos. Leva e acolhe na palma da tua mão a todos os teus filhos e filhas que partiram deste mundo, para que possam crescer em graça na tua presença, recebendo eternamente tua luz celestial. Agradecemos por todas as bênçãos que tens derramado sobre nossas vidas, pedindo a ti que possamos ser sempre fiéis e expressar gratidão a ti por todas as dádivas que nos tens prometido. Oremos. Sejamos fiéis à fé dos apóstolos. Senhor Deus, que pela pregação apostólica possibilitastes que a luz do Evangelho fosse espalhada entre as nações. Dá-nos coragem para seguir o Evangelho em nosso trabalho e ações. Na certeza da companhia da bem-aventurada Virgem Maria e dos apóstolos Paulo e Pedro, e também apóstolas, e de todos os santos e santas da Igreja, oramos mediante Jesus Cristo. Amém. Queremos juntos, buscando sempre testemunhar o amor, testemunhar aquilo que Jesus nos pede, nos cumprimentar uns aos outros, e que a paz do Senhor seja sempre convosco. Seja também contigo. Nos comprometemos com o hino Prontos para a Adoração. Estamos
a cruz prova maior do amor, trouxe a amizade com o seu perdão, e com a esperança, fé e união, trouxe luz em meio à escuridão, e fez a cruz prova maior do amor, trouxe a amizade com o seu perdão, e com a esperança, fé e união. Diante do altar de Deus, queremos juntos rezar a nossa oração do ofertante. Recebe, Senhor, esta oferta como prova do meu amor por ti e pela comunidade. Que ela sirva para a glória do teu nome, para o nosso bem e o bem de toda a igreja. Amém. E vamos participar desse momento do ofertório com o hino Quem Nos Separará. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor, a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será?
gentileza, fiquemos em pé e vamos aclamar o Santo Ofertório cantando. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso memorial seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este memorial, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus, nosso Pai, mantenha-nos unidos no ensino e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno e justo glorificar-te e render-te graças, pois só tu és o Deus vivo e verdadeiro que habitais em luz inacessível, desde o princípio para sempre. Fonte de vida e fonte de todo bem, tu fizeste todas as coisas e as tornaste plenas de tua bênção. Tu as criastes para se alegrarem no esplendor de tua glória. Pela maravilhosa graça declarada em São Paulo e São Pedro, todos os teus santos e santas, que foram os vasos escolhidos de tua graça e luzes no mundo em suas gerações. As incontáveis multidões celestes estão diante de ti, para te servirem noite e dia, e contemplando a glória de tua presença, oferecem-te incessante louvor, com elas dando expressão a toda criatura debaixo do céu. Nós te aclamamos, glorificamos e proclamamos o teu nome, rezando: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós te bendizemos, ó Santo Senhor, glorioso em poder. Tuas obras poderosas revelam a tua sabedoria e amor. Tu nos fizeste a tua própria imagem, confiando ao nosso cuidado o mundo todo, para que, em obediência a ti, nosso Criador, tivéssemos o domínio e servíssemos a todas as criaturas. Mesmo quando, por nossa desobediência, nos afastamos tão longe de ti, não nos abandonaste ao poder da morte. Em tua misericórdia viesse em nosso socorro, para que, te procurando, pudéssemos te encontrar. Inúmeras vezes nos chamaste para viver em aliança contigo, e por intermédio das tuas profecias nos ensinaste a ter a esperança da salvação. Ó Deus, de tal maneira amaste o mundo que na plenitude dos tempos enviaste teu único Filho para ser nosso Salvador. Feito carne pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e viveu como um de nós, mas sem pecar.
Às pessoas pobres proclamou as boas novas da salvação, às prisioneiras a liberdade e às tristes a alegria. E para cumprir o teu propósito, Jesus a si mesmo se entregou à morte, e ao ressurgir da sepultura destruiu a morte e renovou toda a criação. E para que vivêssemos para aquele que morreu e ressuscitou, enviou-nos o Espírito Santo, a fim de realizar sua obra no mundo e completar a santificação de todas as pessoas que creem. Nosso Senhor, sabendo que era chegada a hora de ser glorificado por ti, seu Pai celestial, amou a humanidade até o fim. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens em louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: tomem e bebam, este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens em louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Portanto, ó Deus, celebramos este memorial de nossa redenção. Nós te louvamos e bendizemos, lembrando diante de ti a paixão de Cristo, sua descida à morte, sua ressurreição e ascensão, aguardando sua gloriosa vinda e oferecendo-te, dentre os dons que nos tens dado, este pão e este vinho. Nós te louvamos, bendizemos, damos graças e suplicamos que nos ouças, Senhor nosso Deus. Nós te suplicamos, ó Senhor, que o teu Espírito Santo desça para nos santificar e consagrar estes dons de tua misericórdia, a fim de que sejam para o teu povo santo, o pão da vida e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de teu Filho, Jesus Cristo. Concede que nós, e quem participa desse pão e desse cálice, sejamos um só corpo e um só Espírito, sacrifício vivo em Cristo para o louvor do teu nome. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, una, santa, católica, apostólica e anglicana, reunida pelo sangue de teu Cristo. Revela sua unidade, torna viva a sua fé, mantém sua paz e fortalece-a para o teu serviço. Lembra-te de todas as pessoas que consagraram suas vidas ao ministério ordenado em tua igreja, de modo especial hoje, por um ano de diaconato do reverendo William, e também pela presença do reverendo André
que está aqui presidindo a Santa Eucaristia, com a presença do arcidiácono Juliano e de mim, pobre servo. Lembra-te, Senhor, de todas as pessoas e de todo o teu povo e das pessoas que procuram a tua verdade. Lembra-te de todas as pessoas que morreram na paz do Cristo, cujos nomes estão aqui sobre o altar, que lemos no início da celebração, e daquelas cuja fé sou conhecida por ti. Conduze-as à tua presença de eterna alegria e luz, e concede que participemos da herança dos santos e santas, São Pedro e São Paulo, São Jorge, nosso padroeiro, consagrada sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, patriarcas, matriarcas, profetas, profetisas, apóstolos e apóstolas, e todas as pessoas que tiveram o teu favor nos tempos passados. Unindo com elas, nós te damos glória, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e louvor te sejam dados, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. E queremos, como comunidade de fé, comunidade que vive esta comunhão com o Senhor, rezarmos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Dai-nos a tua paz em nossos dias, para que, por tua misericórdia, sejamos livres do pecado e seguros de toda perturbação, até que Jesus Cristo volte. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Aleluia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Portanto, celebremos a festa. Aleluia. Os dons de Deus são para o povo de Deus. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Dá-nos a tua paz. Não ousamos vir à tua mesa, ó boníssimo Senhor, confiados em nossa própria retidão, mas em tuas muitas e grandes misericórdias. Nem ao menos somos dignos de apanhar as migalhas que caem da tua mesa. Tu, porém, és o mesmo Senhor, sempre misericordioso por natureza. Concede-nos, pois, benigno Senhor, que de tal modo comamos a carne de teu amado Filho Jesus Cristo e bebamos o seu sangue, que nossos corpos pecadores sejam purificados por seu corpo e as nossas almas lavadas por seu preciosíssimo sangue, e que sempre vivamos nele e ele em nós. Amém. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado e derramado por amor a todos nós, preserva o nosso corpo e a nossa alma na eternidade, e sejamos agradecidos. Amém. Felizes todos nós convidados a participar da ceia que o Senhor nos oferece. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde no caminho que nos leva à vida eterna. Amém. E vamos participar desse momento de Eucaristia, de comunhão, que não é da Igreja Anglicana, mas sim do povo de Deus. Nós que vamos comungar o seu corpo e o seu sangue, toda pessoa na Igreja Anglicana batizada é bem-vinda a participar da ceia do Senhor, cantando o hino Pão da Igualdade. E por meio dele oferecemos a Ti nossos corpos e nossas almas em sacrifício vivo e santo. Envia-nos no poder do Espírito Santo para que vivamos e trabalhemos
para a tua glória e também no teu louvor. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, que no dia de Pentecostes enviou o teu Espírito Santo aos apóstolos, com o vento do céu e em línguas de fogo, enchendo-os de alegria e ousadia para pregar o Evangelho. Pela força do mesmo Espírito, fortalece-nos para testemunharmos a tua verdade e para atrair todos ao fogo do teu amor, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Por gentileza, podemos nos sentar para os avisos da semana. Quarta-feira, dia 2 de julho, às 17h30, a nossa Santa Eucaristia semanal aqui na igreja. E no domingo que vem, dia 6 de julho, às 9 horas da manhã, a Santa Eucaristia no quarto domingo após Pentecostes, nesse tempo comum, neste tempo após a festa do Espírito Santo. Lá na Missão Anglicana Episcopal São José em Piracicaba, todo sábado, a Santa Eucaristia com o Reverendo William. E lá em Bom Repouso, na Missão Anglicana Episcopal Nossa Senhora dos Aflitos, com o Reverendo André, todo domingo às 18 horas, lá em Bom Repouso. Ontem celebramos lá na nossa Missão Anglicana Episcopal São Judas Tadeu, no bairro Boa Vista, também essa mesma solenidade que estamos aqui hoje celebrando, os apóstolos São Paulo e São Pedro. Lembrando que estamos com a campanha do guia, a campanha itinerante aqui na igreja, tampas e produtos de limpeza, refrigerante, lacres e cerveja, que vocês trazem aqui na comunidade e depois é revertido em caridade. Queria também, em nome da paróquia, agradecer a Dona Neuza, que essa semana proporcionou na segunda-feira nossa noite de caldos, né? Primeira noite de caldas lá na sua casa. Ela abre a sua casa para esse momento de partilha de comunidade, de vivência pastoral, né? Foi um momento muito especial, quem não foi perdeu, foi muito bom, e até o reverendo comeu, sou chato para comer, todo mundo sabe, comi bastante, muito boa a polenta com carne moída estava, né? E todo mundo gostou. Então, vocês que participaram, foi um momento gostoso na véspera do feriado, que Deus possa abençoar sempre a sua vida, Dona Neuza, da sua família, e também, de modo especial, de todos nós, da nossa comunidade. E agradecendo ao Reverendo André, que esteve aqui conosco hoje presidindo essa Santa Eucaristia, aqui na comunidade, celebrando a fé, esse momento forte da vivência pastoral, da palavra e do partir do pão, como Jesus deixou esse legado. Eu que me sinto agradecido pela acolhida de todos, e lembrando também que hoje faz um ano em que eu fui acolhido na igreja anglicana, né? E esse um ano de caminhada, graças a Deus, Deus vai conduzindo, Deus vai orientando e Deus vai nos abençoando sempre mais. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. O Senhor Deus nos conceda a graça de seguir São Pedro e São Paulo, a seus santos e santas na fé, na esperança e no amor. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e conosco habite eternamente. Amém. Ide na paz de Cristo, serem corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servindo ao Senhor como serviram Paulo e Pedro na alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Cantemos o hino final. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro.
que seguiram a Cristo por primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou, essa fé, rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão, o seu zelo do Evangelho levam-no à salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegramos nesses dias de martírio iluminou, o triunfo desses santos nos confirma no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Boa semana pra você. Venham cedo, viu, meus irmãos? Venham cedo, viu? Acompanha